Regressão linear, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos estudar hoje nesse vídeo a regressão linear, tá? Esse vídeo eu preparei para que a gente possa compreender um pouco mais o que é essa regressão linear usando a ferramenta Microsoft Excel. Vamos ver o que está preparado para o vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vou apresentar esse conceito, o que é essa regressão, né, linear, apresentar a fórmula e vou resolver ainda uma aplicação usando o Excel, tá bom? Vamos seguir aqui. Bem, o que é uma regressão linear? Ela é utilizada sempre que a gente deseja estudar e determinar uma função entre duas variáveis, né, dentro da análise de regressão. Então, o que seria isso? A regressão linear nada mais é do que um modelo matemático que, partindo de N observações, chegamos a uma função, né? Entre uma variável x e uma variável y. E o que essa função faz? Essa função ela tenta ajustar os dados que estão lá, já foram encontrados, para dados, como o próprio nome está dizendo, ajustados, ou seja, dados em um modelo matemático. Então, para que a gente entenda melhor isso, a gente precisa conseguir compreender o que é e qual a função de um modelo matemático. Um modelo matemático ele serve para dizer a gente quais seriam os cenários possíveis, nesse caso aí, para esse fenômeno, né? Para esse fenômeno estudado. Então, toda vez que a gente precisa prever uma situação baseada em algo que já aconteceu, ou seja, aconteceu um determinado fenômeno e alguém estudou esse fenômeno e conseguiu determinar um modelo matemático para esse fenômeno. Esse modelo ele vai representar de forma fiel a realidade? Não, ele não vai fazer isso não. Ele não tem como fazer isso. Ele vai poder prever cenários. O que são cenários? Olha, a depender das variáveis que sejam colocadas dentro do modelo, o modelo matemático vai entregar para as pessoas, para o pesquisador, um cenário do que pode acontecer. Para que serve isso? Para orientar as pessoas aí que vão tomar as decisões, né, a respeito do quanto utilizar de cada uma dessas variáveis, ou seja, a respeito de como que essas variáveis se relacionam para mostrar esse cenário. Isso quer dizer que se nada for feito sobre as variáveis que estão dentro do modelo, o valor, o resultado final vai ser próximo daquele modelo. Quando o modelo está bem ajustado, a gente pode prever os cenários com uma veracidade mais forte, né? Mas aí lembre de uma coisa, né? É um modelo matemático. E um modelo matemático ele pode ser ajustado para as situações que estão acontecendo. Então, quando você ouvir assim, a matemática é exata, a matemática é exata. Se a gente repetir aquele fenômeno e estudar aquele mesmo fenômeno, teremos que encontrar os mesmos resultados. Só que a incidência dentro de um modelo é exatamente oposta, né? A previsibilidade ela vai depender de seguirmos os parâmetros que foram colocados ali dentro. Se algo interfere nesses parâmetros, o cenário modifica, né? Então a gente ouve muito aí nas pesquisas eleitorais o pessoal falar aí de cenários, né? Cenário se o candidato tal não estivesse, se o candidato X não estivesse, ou Y não estivesse. Isso faz com que as opções diminuam e as pessoas que estão indecisas ou não, elas vão correr para outros candidatos. Esse é o objetivo aí de ajustar os cenários. Mas vamos lá, vamos voltar para a regressão linear. Então os dados já foram coletados, já foi encontrada uma correlação e agora partimos para criar uma função que relacione, né, que faça uma regressão. Bem,
E essa função, nesse nosso caso aqui, a gente vai estudar uma regressão linear, né? Então a gente vai transformar esses dados em uma reta, né? A gente vai ajustar. Então o que vai acontecer? A gente vai encontrar um y igual a um ax mais b, e aí a gente precisa fazer algumas observações. É que essa reta, como eu falei no slide anterior, ela vai ser uma reta que vai tentar encontrar os pontos mais próximos, ela vai ajustar o que está ali, né? Ou seja, ela não tem a intenção de passar por todos os pontos, porque como você viu no vídeo anterior, é como uma nuvem, né? Meio que como um enxame, né, de abelhas, vamos dizer assim, dá para fazer essa analogia, e encontrar uma reta que passe pela maioria das abelhas não vai ser muito fácil. Então, termina que quanto mais ajustado o modelo esteja, melhor adaptado à situação ele vai ser usado. A e B são parâmetros nessa fórmula aí, né? Vamos lá, a fórmula, né, para a gente encontrar. Para a gente encontrar o parâmetro A, a gente vai multiplicar n, que é sempre o número de observações, vezes a somatória de xy, menos a somatória de x vezes a somatória de y, sobre n, que multiplica a somatória de x ao quadrado, menos a somatória do próprio x todo ao quadrado, tá? E para encontrarmos o parâmetro b, usaremos a seguinte relação, né? N, para a gente encontrar b, a gente vai fazer y barra menos a que multiplica x barra. O que é y barra? Y com essa barrinha em cima e x com essa barrinha em cima. É a média aritmética dos valores de y e de x sucessivamente. Então note que para a gente encontrar o valor de b em função do valor de A, você já percebeu aí que A é encontrado primeiro, né? Então B vai depender dos valores de A, assim como X e Y. Bem, então é isso aí. Você já percebeu que X barra é a média aritmética dos valores de X e Y barra a média aritmética dos valores de Y. Tá? Então a nossa forma de ajustamento vai ser Y igual a A vezes X mais B. Já já a gente vai entender como tudo isso vai funcionar. E aí eu coloquei aqui um gráfico, né, para a gente tentar entender o seguinte: está lá aquela nuvem e veja que só um ponto está bem próximo, né? Mas as distâncias entre os pontos e a reta, por isso que eu falei que é um gráfico ajustado, ele não é um gráfico que vai passar pelos pontos. É impossível fazer uma reta que passe por esses pontos todos. Então isso é um modelo matemático que vai tentar ajustar os dados de uma forma que dê uma previsibilidade. E quanto mais forte ele for, mais ajustado ele esteja, a gente vai poder fazer com mais segurança uma interpolação ou uma extrapolação. E o que é uma interpolação? Uma interpolação é pegar um número, note aí, vamos ver aqui, ó. Os dados estão entre 2 e 10, né? Entre 2 e 10. Dê uma olhada para o x aí. Entre 2 e 10. Então tem lá o valor 2, o 4, o 5, o 6, né? Agora, não tem, por exemplo, o valor 7. Não tem. Então, o que seria interpolar? Seria colocar o valor 7 e encontrar com a minha regressão qual seria o valor de y. Então, interpolar é isso. É eu colocar um valor que não está presente nas observações, mas está dentro desse domínio aí, né, de 2 a 10. E o que é extrapolar? Extrapolar nada mais é do que pegar o mesmo modelo e agora colocar um valor que está fora desse intervalo. Então, se eu pegar o número 11, por exemplo, o número 11 não foi coletado em nenhum momento, assim como o 7 também não foi. O número 11 é um número que está fora desse intervalo, portanto, ele é um número extrapolado. Se eu colocar ele dentro do modelo agora de regressão, eu vou encontrar um valor de y. Lembre, nem 7 nem 11 foram dados coletados. Então, para que serve uma regressão linear? Exatamente para isso. Para dar uma previsibilidade, né, de um cenário, caso aquele número exista. Então, assim, entre
entre 6 e 8, né? Aí no X, eu não sei o que aconteceria se fosse 6,5, 6,1. Eu não sei, porque não foi encontrado esse valor, né? 9,7, não foi encontrado esse valor. Ninguém tirou esse valor em X. Mas e se tivesse tirado esse valor em X? Qual seria a relação, ou qual seria o valor que a pessoa tiraria em Y, que é estatística? Entende? Então, é isso que a regressão ela tenta encontrar. Então, já já a gente vai se encontrar mais uma vez aí para resolver uma aplicação usando Excel. E eu espero que você tenha gostado até aqui. Espero que você continue aí acompanhando esse vídeo sobre regressão linear. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora que a gente vai fazer um exercício sobre regressão linear, né? A gente vai partir do mesmo exercício que a gente já tinha feito. Então, se você não acompanhou o outro vídeo, assista o outro vídeo, onde a gente achou o RXY igual a 0,9112. São os mesmos dados, né? Então, e a fórmula eu busquei lá do vídeo e botei aqui só para facilitar. Então aqui eu vou calcular o valor de A, aqui eu vou calcular o valor de B, e que são as primeiras coisas que a gente vai fazer, né? Então eu vou botar aqui A, vou colocar aqui B igual, só para didaticamente a gente compreender. Mas quem é A? Vamos repetir essa fórmula aqui, só que usando os valores travados daqui, né? Os valores que estão nessa tabela. Então A é igual, né? N, quem é N? N é o valor de C, desculpa, o valor de A12, né? Então o valor que está em A12 vezes a somatória de XY, vezes a somatória de XY que está aqui em D12. Pronto, menos, vou abrir um parêntese aqui, a somatória de x é esse cara aqui, 65, vezes a somatória de y, né? Também está aqui do lado. Eu vou botar um parêntese aqui, porque eu gosto de colocar parêntese, só para dizer o Excel que esse aqui é o numerador da gente. Ele vai fazer essa conta toda e depois vai fazer a conta de divisão aí com o que a gente colocar aqui embaixo. A gente vai colocar aqui embaixo o N, que é de novo o nosso A12, vezes agora, né? O x ao quadrado, a somatória de x ao quadrado, tá aqui a somatória de x ao quadrado, menos, vou abrir um parêntese aqui, e vou colocar a somatória de x ao quadrado dentro desse parêntese, somatória do próprio x, só que ao quadrado dentro desse parêntese. Vou fechar o parêntese e vou abrir um parêntese aqui para que ele entenda que tudo isso é denominador. Está aqui calculado o meu valor de A. Eu vou deixar o valor de A com 2 casas decimais apenas, tá? Já já você vai perceber por quê. E agora eu vou calcular o valor de B. Para calcular o valor de B, note que B está escrito aqui embaixo, né? Então B é igual a y barra menos a x barra. Lembre que y barra é a média de y e x barra é a média de x. Então, onde é que eu tenho? Quem é B? B vai ser igual. Então, y barra. Y está aqui, né? Em C12. Mas como ele é a média, eu tenho que dividir por A12, né? Essa é a média. Menos o cálculo da média aqui. Vou botar um parêntese aqui. Vou também colocar um parêntese aqui. Vou fechar. Menos... o valor de A já foi calculado aqui, ó. A, que é L3, vezes, né? Abre parêntese, x barra é a média de x, então é B12 dividido por A12, né? Então vou fechar aqui e vou encontrar o meu valor de B. De novo, vou colocar só 2 casas decimais, tá? Então, só 2 casas decimais.
Opa, duas casas decimais. E vamos continuar. Já achei A, já achei B, tem o meu RXY, ele disse que é forte. Mas o que eu preciso? Eu preciso achar essa fórmula aqui, ó. Y é igual a x mais b. Mas note o seguinte, que esse y aqui não é esse y que está aqui. Tá? Esse y já está aqui. Esse x já está aqui. O que eu quero é um novo x e um novo y, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de xn, xn, e vou chamar de yn. Por que eu estou chamando de xn e yn? Porque esse x que eu vou colocar aqui não é um x que já tenha, ou que já foi encontrado. É um x que eu quero encontrar, né? É um x novo, vamos dizer assim, um x que eu quero encontrar. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é isso, é que essa fórmula que eu vou construir aqui agora, que é só multiplicar esse A vezes o x que está aqui e somar mais B, então vou fazer ela aqui agora, igual esse A que está aqui, né, vezes o x, que é um novo número que está aqui, que eu não coloquei ainda, mais o valor de B, que é esse que nós encontramos aqui. É nesse lugar aqui que vai estar o meu novo y. Então, a fórmula é para encontrar uma regressão, né, um modelo, e o nosso modelo é aquele ali, ó. É L3 que multiplica G2 mais L4, ou seja, y é igual a AX mais B, onde A e B são parâmetros que a gente encontrou baseado nos dados que a gente tinha, né? Então vou dar um Enter aqui, e quem é que ele vai me entregar aqui? Ele vai me entregar o primeiro valor, por quê? Ele vai me entregar o primeiro valor porque aqui não tem valor nenhum, né? Então ele colocou como zero. Então observe, ó, zero. Aqui não tem o valor zero, aqui começou com 5 no x, né? Então imagina, vamos colocar primeiro um valor aqui. Aqui eu já estou testando o meu modelo, né? E note, os valores que eu vou encontrar não vão ser iguais. Vou colocar 10 aqui, ó. Vou colocar 10, que é um valor conhecido. O valor esperado para y é 10, né? Mas deu 9,52. Ou seja, se você olhar aqui x10 e y teria que ser 10. Mas no nosso modelo, quando x é 10, a pessoa espera, né? Espera que ele tire em estatística 9,5. Ah, Gilberto, mas isso aí não é verdade, mas é o que eu falei para vocês. A relação foi de 0,91. É uma relação forte. O meu modelo é um modelo de ajuste. Então ele não vai ser preciso, né? Ele não vai ser exato. Porque não tem como ele ser exato, porque ele é um modelo matemático. Agora, uma coisa que eu preciso fazer aqui, ó. Eu preciso travar as células que estão aqui, ó, em L3. Vou te dizer por que eu preciso travar L3. E para travar uma célula é só colocar o símbolo de cifrão entre a letra e o número, né? E eu preciso travar também L4 aqui. Então, para travar essas duas células, eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar o símbolo de cifrão entre a letra e o número. Se eu fizer isso, o Excel vai travar essa célula, ele vai copiar a fórmula, mas não vai modificar essas duas células nesse caso aqui. Vou dar um Enter. E o que isso vai me ajudar? Vai me ajudar o seguinte, que quando eu arrastar aqui, ó, já você vai entender, eu vou ter os dados, eu vou poder colocar aqui os dados que seriam os dados aproximados dentro da regressão. Então eu vou repetir aqui, ó, 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8, 2. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te mostrar o seguinte, já já você vai perceber. Esse aqui é o meu y novo, né? Que eu chamei assim, o meu x novo. Todos esses valores já tinham o valor nessa tabela aqui, ó.
Quando o x estava 5, aqui era 6. Já no meu modelo é 5,21, tá? Quando aqui é 8, a nota foi 9. No meu modelo, se ele tirar 8 em matemática, a nota dele em estatística vai ser 7,79, tá? Então, o que é que eu vou mostrar para vocês agora? Vocês lembram lá no outro vídeo que eu falei que tinha um gráfico de dispersão? Então, o gráfico de dispersão, a gente pode gerar ele aqui agora. Eu vou selecionar e vou te mostrar o que eu estava falando. Vou mostrar aqui, vou pedir para inserir o gráfico. O gráfico de dispersão está aqui. Que gráfico é esse? Esse gráfico é um gráfico de dispersão dos valores baseados em sem a curva ajustada, certo? Então, o gráfico que vocês estão vendo aí é um gráfico da dispersão, levando em consideração que a curva estão com os dados reais. Agora vamos fazer o gráfico, mesmo gráfico de dispersão, com os valores agora baseado no modelo que a gente criou, né? Então, para fazer isso, eu vou soltar aqui. Lembre que o nosso modelo está aqui, ó. O nosso modelo está em x novo e y novo. Então, vou aqui de novo, inserir gráfico e vamos criar o modelo. Opa! Então, esse aqui é o nosso modelo. Quais os números que eu usei aqui para o nosso modelo, tá? Só para a gente comparar aqui, eu vou ajustar para a gente poder comparar, né? Mas você já viu o que aconteceu, né? Então, vou olhar aqui se está mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui só para você poder perceber o que aconteceu, né? Comparando. Bem, aqui desse lado estão os números reais, os que foram coletados. Os que foram coletados são esses aqui. E aqui seriam esses dados ajustados ao meu modelo. Ou seja, aqui é um modelo matemático ajustando os valores. Como é que eu sei isso? Eu repeti os valores do x, então eu repeti como x novo, né? Sobre o meu modelo e encontrei esses valores. Então note o seguinte, esses são os dados reais e esses são os dados do meu modelo ajustado para uma curva, uma reta, né? Por isso o nome de ajuste linear. Essa é uma reta. Então note o seguinte, que o que a gente fez? A gente ajustou esses dados que estão aqui, que são reais, repito, para uma reta. Ou seja, para a gente ver como essa curva está crescendo, como esses dados estão se relacionando, né? O que acontece? Aqui a gente está levando em consideração que os dados seguem um modelo matemático linear. Aqui nós estamos usando os dados reais, tá? Então eles se comportam, óbvio, de forma diferente. Então, como que eu mudo esse cenário? Ou seja, como que eu sei? Isso é uma previsão, né? Se o aluno tirar essa nota, uma nota que está aqui, ele possivelmente vai tirar o resultado que está no modelo. Ou seja, se ele tirar 8, segundo o meu modelo em matemática, possivelmente ele fique com 7,79 em estatística. Se ele tirar 10 em matemática, segundo esse modelo, possivelmente ele vai ficar com 9,5. Repito, isso não é real, isso é um modelo, mas nos ajuda a prever cenários. Ou seja, se eu tenho isso, óbvio, e nada for modificado, então imagine que eu tenho esses dados na primeira unidade e eu estou começando a preencher os dados da segunda unidade, né?
eu preciso olhar para isso e tomar determinadas medidas, ou o estudante precisa observar isso e tomar algumas medidas para que possivelmente esse cenário não se repita, ele não fique desse jeito. Lembrando, o objetivo é esse, é prever números, né? Óbvio que nós não vamos encontrar os números reais, porque é uma previsão, tá? Então tá aí o que eu prometi para fazer para vocês, que foi mostrar o que era uma correlação no outro vídeo, né? Fazer uma aplicação, e nesse vídeo eu prometi que eu ia calcular aí uma regressão linear. Encontramos a fórmula de regressão linear e ajustamos, mostramos o gráfico ajustado para uma regressão linear, né? Encontramos a fórmula e usamos o Excel para isso. Uma coisa que eu preciso te dizer agora, né, antes de terminar o vídeo, imagina o seguinte, ó, eu posso intuir alguns valores aqui que não estão presentes. Então, se eu colocar, ninguém tirou a nota 1 aqui, a menor nota foi 2. Mas se alguém tirasse a nota 1, possivelmente a nota dele em estatística seria 1,75. Ninguém tirou a nota 5, não, 5 tirou, 9 tirou, 8 tirou, a nota 4,5, por exemplo. Mas se tivesse tirado 4,5, possivelmente tiraria 4,7, segundo o modelo que a gente criou. Agora, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um exemplo de interpolação. Eu coloquei aqui valores que estão entre os dados coletados, né? Então não tem um 1 e não tem dentro do universo aí não tem o 4,5, né? No caso, desculpa, o 4,5 não tem, tá entre os dados, mas o 1, o cenário me diz que o 1 ele é extrapolado, ou seja, não existia o número 1, porque começou a partir do número 2, né, os dados coletados. Então o valor de 1 para a média, ele é um dado que é extrapolado, porque ele não fazia parte da coleta de dados, né? O menor valor foi 2. Agora eu posso botar valores também outros, né? 1,4, 1,5, 1,6. Mas eu não posso colocar, por exemplo, 11, porque ninguém tiraria 11, né? Então, na hora de extrapolar os dados, a gente tem que ter a prudência de observar que isso que eu estou querendo dizer. É que se eu colocar 11 aqui, ó, não vai adiantar eu observar os valores, porque eles são extrapolados, eles estão fora daquela realidade, né, que foi medida. Então imagina, se alguém tirasse 11 em matemática, ficaria com 10,38. Primeiro, não tem como tirar 11 em matemática, né? Portanto, não tem como tirar também 10,38 em estatística, tá? Então, assim, cuidado na hora de extrapolar os dados segundo um modelo, tá bom? Então, tem toda essa preocupação. A interpolação está dentro e extrapolar os dados está fora, tá? Do intervalo que foi criado. Espero que você tenha gostado, espero que o vídeo esteja simples, que é o objetivo dele, e que você tenha aprendido o conteúdo, que é o mais importante. Agora é só fazer os exercícios e partir para as atividades. Um abração e até o próximo vídeo.